Do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 15. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Vou segurar aqui. Os irmãos acharam? Amém. Antes, santificai a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Amém. Então, o que pretende dizendo é que a gente tem que estar preparado para responder com mansidão, não com raiva, né? E com temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Porque nós temos essa esperança, né? Que Jesus um dia irá voltar. Porque nós temos a esperança, né, que iremos morar no céu. Quem nos garante? Quem garante que vai morar no céu? Me diga para mim. A morte de Jesus na cruz e Nossa fé? É sua fé, né? Você crê que Jesus morreu na cruz. Então, pela fé, na sua morte, na cruz e ressurreição, você crê que ele vai morar no céu. Porque nenhum homem pode garantir, né, irmãos? Nenhum homem pode garantir que nós iremos morar no céu. Teve gente que já vendeu um cantinho no céu, sabia disso? Vendeu. E não é no Jardim Gaivotas não, ali na represa não. Venderam o cantinho do céu mesmo, é sério. E não foi igreja evangélica não. Nenhuma igreja evangélica chegou a vender cantinho no céu não. O pessoal vendia perdão de pecados, era normal. E isso fez a Martinho Lutero, e não só ele, outras pessoas estudiosas da palavra de Deus se levantarem contra aquilo, né? Porque para fazer a Catedral de São Pedro, muito bonita, lá no Vaticano, o Papa liberou o povo mentir ali à vontade. Fala que pagando, tá tudo perdoado, é o perdão do Papa. Aí estava garantido lugar no céu, nem para o purgatório passava. Então, né, essas coisas existiam. Mas o que nos leva ao céu é saber que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e nós cremos nisso de todo o nosso coração. Amém? É só isso, né? Não é porque nós estamos numa igreja evangélica, não é porque nós fomos batizados nas águas, não é porque somos dizimistas, não é porque participamos de algum grupo religioso, é porque Jesus nos amou, né? Ele nos amou. Acho que os irmãos já viram o filme, não sei, a série The Chosen, né? Os Escolhidos, que acho que da primeira temporada ao último episódio, né? E João estava com convicção. Quem estava escrevendo, aí Maria perguntou: o que você está escrevendo? Eu estou falando sobre Jesus. Mas Mateus também está, né? Não sei das quantas. Não, mas eu estou escrevendo porque ele me amou. Aí ele amou todo mundo, não é só você não. Então assim, irmãos, Jesus nos amou, né? Nós podemos ter essa convicção que Jesus nos amou. E podemos falar com convicção: Ele nos amou, né? Glória a Deus. Não nos amou, Ele nos ama, né? De todo o coração, que possamos ter essa convicção. Irmãos, se quiser me acompanhar, abra suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo João, o capítulo 4. Nós iremos ver aqui, irmãos, uma opinião de uma mulher sobre Jesus. Eu acabei de ler na palavra de Deus, nós temos que saber responder com mansidão e com temor sobre a esperança que há em nós. Temos que ter uma opinião firme sobre Jesus. E essa mulher samaritana, ela não sabia quem era Jesus, não tinha a mínima ideia. E ela teve, durante aquele diálogo com Jesus, algumas opiniões sobre Jesus. Primeiro, no versículo 9 diz assim: disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, o que ela percebeu em Jesus? Ela olhou Jesus e viu as vestes de Jesus. Cada povo se veste de um jeito, não é verdade, irmãos? Tem uma ilha lá perto da Austrália,
mais ou menos lá, a ilha de Fiji. E os homens usam saias. Saiam lá embaixo, assim, ó, né? Pra gente é estranho, né? A gente vê um homem de saia, pra nós é estranho. Mas é a cultura deles, eles usam saias, os homens usam saias. E não é saia assim, vamos dizer, o kilt, né, dos escoceses. É saia mesmo, é saia lá embaixo. E é normal. Então, se você vê um homem de saia lá embaixo, saiba, provavelmente ele é de Fiji. A gente estava indo no mercado, tinha um homem vestido, não é mesmo? Estava de vestido marrom, mas era bem masculino, né? Mas um vestido marrom, mas estava de vestido. E ele não estava de calça, de camiseta, de camisa. Ele é o quê? Ele é provavelmente árabe. Então, a roupa identifica a pessoa. E aquela mulher, vendo as vestes de Jesus, e eles também colocavam as coisinhas aqui do lado, né? Umas fitas, né? Tudo relembrando, para lembrar da lei de Moisés. Era costume deles, tem toda uma indumentária, né? Que identifica. E ela percebeu que ela era judeu. E ela sabia que não era nem bom ele estar ali. Os judeus evitavam passar por Samaria. Teve uma confusão. Os samaritanos, a Bíblia diz a origem deles, eles são povos que foram tirados da margem do rio Tigre e foram colocados à força naquela região onde fazia parte o reino norte de Israel. E eles quiseram adorar os seus próprios deuses, mas o nosso Deus mandou leões. Os leões matavam aquele povo tudinho, eles ficaram desesperados que os leões estavam matando. E esses bichos, irmão, quando começa a matar ser humano, tem que matar, porque ele pega o gosto, né? Ele pega o gosto de matar a gente, tem que matar ele porque a gente vira presa. E a gente não tem garra, a gente não pula muito alto, a gente não voa, é fácil pegar a gente. Então tem que matar os bichos. Quando aquela onça matou aquele homem, o pessoal foi desesperado matar ela porque ela ia começar a matar a gente. Então começou a matar. E o entendimento dos assírios foi o seguinte: olha, o povo que foi colocado lá não sabe o costume da terra e não sabe adorar o Deus da terra. Aí mandaram um sacerdote ensinar como adorar ao Deus verdadeiro. E aí eles tinham os seus próprios deuses e o Deus verdadeiro. E eles começaram a ter lendas sobre a origem deles, mas era mentira. Aí deu essa confusão toda. Os judeus sabiam que eles não eram o povo escolhido por Deus, mas eles diziam que eles eram descendentes de Jacó, aquela coisa que não era, né? Na verdade não era. E era uma confusão. E eles não se bicavam. Por exemplo, os samaritanos, já quando teve a guerra dos macabeus, eles foram a favor dos sírios, né, dos gregos, e isso ainda pegou mais raiva ainda dos judeus contra eles, porque os judeus sendo oprimidos pelos gregos, né, pelo sírio lá, o Antíoco Epifânio, e os samaritanos ajudaram nessa perseguição. Então os judeus pegaram mais ódio. Então não era nem para Jesus estar lá. E muita gente, irmãos, também não quer saber de Jesus. Assim como essa mulher viu, né, aquele homem com aquelas vestes, aquelas franjinhas de lado, talvez o corte de cabelo dele, as roupas, já falou: o que está fazendo aquele homem lá? Mas ela tinha no coração que aquele homem não vai falar comigo, porque ele é homem, né? Então o homem tem que evitar falar com mulher. Naquela época, então, isso era mais consolidado. E é judeu. E muitas pessoas desse mundo hoje em dia também não quer mais contato com Jesus. Não são poucas. Cada um tem o seu motivo. Alguns por motivo religioso. A religião da pessoa diz que não vale a pena servir a Jesus. Outros até vieram para as igrejas, tentaram ter algum tipo de relacionamento com Jesus, mas hoje estão desgostosos. Tem gente hoje em dia que não quer ouvir falar de Jesus, não quer saber, não quer mais contato com Jesus. Tá igual essa mãe dela, você está falando comigo, né? Não pode falar comigo. Tem gente que já não quer mais ouvir a voz de Deus, não quer mais saber de Jesus de jeito nenhum. E eu digo, foi por culpa de Jesus? Não foi.
Provavelmente culpa da gente, né? Alguma coisa que aconteceu nas igrejas, nas denominações, algo que nós fizemos, mas as pessoas acabam transportando isso para Jesus. Mas Jesus não é o culpado. E hoje muita gente já não quer ter mais contato com Jesus, ainda que Jesus não tenha preconceito com ninguém. Você vê que era uma mulher samaritana, Jesus já sabia toda a vida dela. Tinha tudo para não falar com ela, mas Jesus estava lá para falar com ela, mas mesmo assim ela não queria contato com Jesus. E há muitos hoje em dia, irmãos, muitos que um dia pregaram, um dia cantaram nas igrejas, um dia profetizaram, eram bênçãos de Deus, e hoje quando você faz, olha, eu nem quero nem saber. Não fala de Jesus para mim não quero saber de Jesus, não quero saber, acabou, já tentei de tudo, não quero saber de igreja. Muitos não querem mais contato com Jesus. Mas eu acho, irmãos, que o problema principal das pessoas que não querem ter contato com Jesus é o Jesus que foi apresentado para elas. Essa mulher, quando viu Jesus, ela viu um judeu que não fala um samaritano. Ela viu um judeu. Muitas pessoas não querem contato com Jesus porque viram em Jesus, apresentaram Jesus que não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus que está na palavra de Deus, e elas se decepcionaram com esse Jesus que não está na palavra de Deus. Por isso que elas não querem mais contato. Elas foram enganadas. Sabe quando alguém fala mal de... Já passaram por isso? Que alguém falou mal de uma pessoa para você o tempo todo? Aquela pessoa não presta, aquela pessoa aquilo, a pessoa... Aí um dia você senta para conversar com a pessoa até que é gente boa. Eita, caí na fofoca, né? Eu já caí algumas vezes já. Não, aquilo lá não presta. Aí quando você senta um pouquinho, dá uma chance, você vê que não é nada daquilo. E isso acontece muito hoje em dia neste mundo que nós estamos vivendo, porque o Jesus que é apresentado não é o Jesus da palavra de Deus, e as pessoas não querem mais saber de Jesus, não querem mais contato. As pessoas buscam outros deuses e falam: o seu Deus não serve, porque o seu Deus... Às vezes foi um erro dos pais, né? Os pais às vezes tratou de forma muito rígida os seus filhos, e os filhos acabaram pegando raiva de Jesus, transportou, né, essa raiva que os pais faziam, né, que os pais muitas vezes eram muito rígidos, queria, né, que andasse na linha, né, os filhos, e os filhos estavam, né, a criança está crescendo, a rebeldia é algo normal, principalmente na adolescência. O adolescente, ele contesta, né? Se deixar ele sozinho, ele passa fome. Mas assim, ele gosta de contestar. E ele gosta de guerrear, de ser contra. E como os pais muitas vezes foram muito rígidos, né? As igrejas também foram muito rígidas. Muitas vezes as pessoas acabaram abandonando Jesus e não quer saber de Jesus. Busca tudo. A quantidade de pessoas desviadas que você quer levar a palavra, mas ela fala: olha, não quero nem ouvir, nem me fala nada, porque olha, para mim foi terrível, eu quero esquecer esse tempo. Irmão, ela sabe quem é Jesus, né? Mas hoje em dia muitos estão decepcionados com Jesus e não querem mais contato com ele. Porém, Jesus continuou a falar com ela, e ela respondeu, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem como tirar a água, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Está em João, capítulo 4, versículo 11 e 12. Então, o que acontece? Hoje em dia, muita gente já não quer saber de Jesus, porque tem a opinião dessa mulher. Ah, Jesus salva. Ah, Jesus ressuscitou o terceiro dia. Ah, Jesus está no céu. Jesus isso, Jesus aquilo. Tá. E a minha vida, como fica?
Porque esse cara falou, o Senhor está dizendo que tem água da vida, mas o Senhor não tem nem de onde tirar água. O Senhor não trouxe o balde que vai encaixar aqui na corda, não trouxe a caçamba para tirar água lá de baixo, e está dizendo que tem água da vida. Irmãos, hoje há muita gente que não quer saber de Jesus, porque na opinião deles, Jesus não fez nada por eles. Nada. Jesus não tem poder de resolver a vida deles, não tem o poder de mudar a vida deles. Há muita promessa e pouca concretude das promessas. É a opinião dela, olhou assim, alguém está me oferecendo água da vida. Alguém está me oferecendo uma água da vida, porém não tem nem a caçamba para tirar a água lá de baixo. Vocês sabem, né? O nome do negócio que tira água é caçamba, né? Sabia disso? É caçamba, o nome é caçamba. Aí tem a corda e tem a caçamba. Aí o pessoal até inventou música com isso aí, mas o nome é caçamba. E ela falou, mas como vai me prometer isso? Irmãos, e muitos de nós, muitas vezes, nos decepcionamos com Jesus. Por causa disso, nós estamos igual ao Gideão. Quando chegou o anjo, ele falou assim, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele falou, comigo? Você está passando fome. Olha onde eu estou. Onde estão as maravilhas que o Senhor quer estar na sua palavra, que nos tirou do Egito? Irmãos, muitos de nós estamos extremamente incrédulos, porque muito está na palavra de Deus, mas pouco acontece na nossa vida. Muito se diz. E tem coisa que o pessoal meio que tem uma forçada também. Isso é um problema. Deram muita promessa que não está na palavra de Deus, e as pessoas estão decepcionadas. Vai falar, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Tá, mas se ele ressuscitou, por que a minha situação não muda? Como o Senhor pode me prometer água se o Senhor não pode nem tirar água? Me explica. Isso tem acontecido. Tem acontecido com muitas pessoas. Vieram para a casa de Deus com uma grande expectativa de coisas acontecerem, mas essas coisas não aconteceram e elas estão decepcionadas. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Tudo bem, mas eu estou enfermo. E aí? Muitos dizem que Jesus é o médico dos médicos, mas eu estou enfermo. Muitos dizem que Deus é o dono do ouro e da prata, mas eu estou pobre. Não é verdade? Saber responder com mansidão todos aqueles que perguntarem sobre a esperança que é em vós. A gente tem que saber. Porque muitas vezes nós falamos as coisas, mas muitas vezes a nossa vida não reflete o que nós falamos. Falamos muitas vezes da boca para fora. Nós falamos, mas da boca para fora. Mas a nossa vida não reflete o que nós estamos dizendo, e nós vamos ser colocados à prova. E muitos estão com essa mulher, eu não vou servir a Jesus, não tem nada para mim. Ela queria resolver os seus problemas. Ela tinha outras preocupações. Ela não queria saber de água da vida. Ela nem sabia que era água da vida, água viva. Ela queria resolver problemas concretos que ela tinha. Então, quando eu olhei para o Senhor, o Senhor está me prometendo água da vida, mas não tem nem da onde tirar água deste poço. Me explica isso. Aí Jesus teve que continuar conversando com ela. Teve que continuar explicando o que ele tinha para a vida dela, mas naquele momento ela não compreendia o que Jesus estava prometendo com aquilo a qual estava acontecendo. Talvez hoje coisas que estão acontecendo na sua vida, você não está conseguindo ver o tamanho do seu Deus. Mas eu vou dizer, eu não sei se eu disse aqui para os irmãos, as suas circunstâncias, ela não limitam o tamanho do seu Deus. O seu Deus realmente é grande. O seu Deus realmente é poderoso. O seu Deus pode fazer o impossível. A sua situação, ela não define quem é o seu Deus. Porque ele pode fazer coisas muito maiores. Tá, mas eu sei que hoje não tem como provar. Jesus não tinha como provar que tinha água da vida para aquela mulher que estava com sede. Não tinha, naquele momento não tinha como. Mas ele tinha água da vida. Ele tinha.
Mas não tinha como provar. Talvez hoje você não consegue provar para ninguém que Jesus é na sua vida, mas Ele é da sua vida. Aleluia! Você pode pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa, porque Jesus é na sua vida sim. Ainda que elas não creiam. Como essa mulher também não creu a princípio. Ela não creu. Água da vida como? Vai me dar água da vida como se você não tem nem um jarrinho, nem um copinho para jogar lá embaixo e buscar. E é fundo os poços, né? Então você tem que ter... Se eu não me engano, cada um levava a sua corda e levava a sua caçamba. E quem morava lá sabia a profundidade do poço, então já levava a corda certa, né? Quem não morava lá não sabia. A gente tinha que talvez colocar muito grande, e se fosse pequeno não pegava. Então para ela não adiantava. Irmãos, hoje talvez nós não conseguimos demonstrar materialmente para as pessoas o que é Jesus. Materialmente a gente não consegue. De forma palpável, nós não conseguimos provar para as pessoas quem é Jesus, mas Ele tem água da vida sim, e água da vida de graça, e todo aquele que tem sede, venha. E a igreja, o Espírito diz: quem tem sede, venha. Aleluia, aleluia. Não quer acreditar, mas Ele tem água da vida. Não é verdade? Aleluia. Talvez nós não há nada em nós que... Nada interessante em nós. Mas também Jesus, irmãos, Ele era uma pessoa comum, né? A gente vê nos filmes mais antigos, né? E mesmo nas imagens católicas, ortodoxas, que Jesus andava com sol, né? Não tinha sol nenhum, entendeu? Era normal, era um judeu comum, não tinha um sol em volta dele, né? Isso aí é representação. Não tinha, ele era uma pessoa comum. Irmãos, a gente não tem nada demais. O que a gente tem demais ninguém vê. O que a gente tem de especial ninguém vê. Ninguém vê. O que a gente tem assim que nos diferencia dos outros homens, ninguém vê. Porque as pessoas querem ver quem? Quer ver o carro que você chega. Não é verdade? Quer ver suas vestes. Se é uma mulher, está chegando num vestido esvoaçante, de linho, de um bom tecido, de seda egípcia, é caro, hein? Nem sei quanto que é. Um homem, né, com aqueles ternos bonitos, né, os ternos Armani, acho que é Menino Zenga, é caro misericórdia, né? Nem sei onde tem Menino Zenga aqui no Brasil, nem no mundo todo, pra falar a verdade, não sei onde tem. Eu sei que é caro. As pessoas te julgam, né? Você vai com uma boa roupa, as pessoas te julgam. A gente não tem nada disso. Mas nós temos a palavra da vida eterna. Infelizmente as pessoas não conseguem enxergar. E muitas vezes quando Jesus fala algo para a vida delas, elas não conseguem enxergar o que Jesus pode fazer. E a promessa de Jesus. E veja o que Jesus prometeu para essa mulher. Prometeu a água da vida. Água é vida, né? Em outras palavras, Jesus prometeu para ela a vida eterna. Prometeu vida eterna. Ela tinha um montão de problema, mas Jesus prometeu para ela vida eterna. Só que como alguém pode me prometer vida eterna se está passando sede e não tem como beber água? Mas ele podia. Ele podia fazer um rio do nada ali, né? Ele podia com uma só palavra dizer, haja rio, e apareceu o rio Nilo para matar a sede dele lá na hora. Mas ele queria conversar com ela. Porque, irmãos, tudo que você vê não é fé. É mesmo? Se você vê algo, não é fé. A fé é aquilo que você não vê. Glória a Deus. Aquela mulher tinha que crer que Jesus tinha água da vida. Não tinha que pensar, precisar ver Jesus criar uma fonte do nada. Isso aconteceu, né? Deus já criou fontes do nada para algumas pessoas. Criou para Agar e para Ismael e criou para Sansão. Jesus pode fazer isso, irmãos. Jesus podia do nada abrir uma... você está duvidando de mim? Aqui, ó. Igual Sansão, ó. Pode beber aí, ó. Não precisa nem pegar a caçamba, não. Não precisa pegar a cordinha, não. Pode beber. Não. Mas Jesus queria provar a fé daquela mulher.
E muitas vezes, você que já não está acreditando que Jesus pode fazer nada na sua vida, é Jesus provando a sua fé. Ele pode. Ele pode abrir uma fonte do nada da sua vida, mas nesse momento Ele está apenas levando a sua palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você vai ter que crer sem ver. Aleluias! É Deus. Vai ter que crer sem ver. Amém? Amém. Mas acabou não. Aí Jesus continuou a falar com ela, e ela disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui para tirá-la. Porque Jesus falou assim: olha, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias, ele te daria a água da vida. Porque todo aquele que vem nesse poço novamente sentirá sede, mas aquele que te diz, dai-me de beber, te daria a água da vida. E ela disse: então tá bom, me dá essa água. Me dá. Ela não entendeu ainda que água era, né? Me dá essa água para que eu nunca mais venha aqui tirá-la. Você não sabe, né? Pelo horário que está na Bíblia, ela estava ali para não ser hostilizada, né? Arroba marido, né? Então assim, é complicado, né? Se hoje em dia é complicado, imagine há 1970 e poucos anos atrás, né? Arroba marido, já tinha roubado 5, né? Então assim, e o que tinha agora, o sexto, não era dela, estava roubando mais um. Então assim, a mulher é terrível. E uma coisa que eu quero falar para os irmãos sobre isso: dá para confiar numa mulher que já roubou 6 maridos? Dá para confiar? Não dá, né? Você deixaria minha esposa dar paz do Senhor para uma pessoa dessa? Pai do Senhor, irmã. Não daria não, né? Vai. A irmã chama: vem orar aqui, arroba marido, vem aqui, pastor, orar por mim. Vai deixar? Vai, né? Irmão, de quem a gente quer distância, Jesus quer salvar. Mas ele é bom, né? Por isso que a gente pode falar, ele nos amou, né? Se Jesus nos ama incondicionalmente. Oh Deus, aleluia. O amor do homem é condicional, não é verdade? Opa! Até o amor de mãe é condicional. Tem coisas que a mãe não vai aceitar do filho, e tem coisas que o filho não vai aceitar dos pais. Tem coisa que a esposa não vai aceitar do esposo, e o esposo da esposa. Amém? O amor de todo mundo é condicional. Amém, irmãos? Amém. De todo mundo. Amor incondicional só de Jesus. Aleluias. Amor incondicional só de Jesus, que fala e quer salvar quem não presta. Jesus, porque para ele todo mundo ninguém presta. Essa é a verdade. Para Jesus ninguém presta. Mas aquela mulher que não prestava, não vamos dourar a pílula, ela não prestava mesmo não, roubar o homem dos outros. Não tem essa, né? Mas Jesus queria salvar aquela mulher desprezada, aquela mulher que tinha que fugir dos outros, aquela mulher que ninguém olhava para a cara dela. Se ela fosse na hora que as mulheres iriam, bem de manhãzinha, sem aquele sol todo, tinha que subir um monte, né? Então assim, é um monte Sicar. Você já imaginou subir um monte meio-dia com sol a pino? Né? E não era um monte cheio de matinho, igual o Monte da Luz, assim, né? Para fazer trilha. É escarpa, é mato baixo, e o sol a pino. Por isso que ela falou: me dá essa água, porque eu não quero mais subir aqui. E ela precisa de água, né? Quem precisa de água? Todos nós precisamos de água. Então ela viu Jesus como alguém que poderia resolver os problemas dela. Eu tenho um problema, eu tenho que beber água. Lá onde eu moro não tem água encanada. O negócio de água encanada demorou um pouquinho para acontecer. Alguns lugares tinha, sabe, irmãos? Mas ali onde ela morava não tinha. E ela tinha um problema: o desprezo das pessoas, e tinha que enfrentar esse desprezo pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros. E ela queria que esse problema fosse resolvido. Tá bom, me dá essa água. Eu não sabia que água era. Me dá essa água para que nunca mais eu venha aqui tirar água desse poço. Eu não aguento mais. Irmãos, muitas vezes
nós vemos Jesus como aquele que vai resolver os nossos problemas. A gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais o nosso desemprego, nossa falta de dinheiro. Tem até aquela brincadeirinha, né? Que só queria ser pobre por um dia, não é verdade? Porque todos está difícil, né? Porque isso que tem acontecido. Nós somos pobres, só queria ser pobre por um dia, porque todos está difícil. E, infelizmente, todos os dias nós teremos dificuldades financeiras. Não é verdade? Não tem como mudar isso. E a gente quer, né? Estou doente, eu quero ser curado. Estou com problema familiar, quero que Jesus resolva o problema familiar. Nós queremos muitas coisas de Jesus, muitas. E nós vemos Jesus muitas vezes como o resolvedor dos nossos problemas. Ele fala até a nós sobre o quê? Ele fala que ele tem vida eterna. Ele fala que aquele que crê nele não entrará em juízo, mas terá a vida eterna. Ele diz que ele é o pão da vida. Aquele que comer da sua carne nunca mais terá fome, e aquele que beber do seu sangue nunca mais terá sede, porque ele também é a água da vida. Ele diz que é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz que ele é o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. Ele diz que é aquele que tem o jugo e o fardo suave e leve. Mas a gente quer resolver os problemas. A gente quer que Jesus resolva todos os nossos problemas, que pague todos os nossos boletos. E é bastante, né? E está aumentando cada vez mais os boletos. Mas não é isso que ele tem a nos oferecer. O que ele tem a nos oferecer, homem nenhum pode dar. O homem pode te dar. Não sei se você sabe, né? Se você entrar em determinadas sociedades secretas, dinheiro não vai ser problema. Uma coisa que eu ouvi falar. Quem já ouviu falar de Itapemirim? Aviação Itapemirim, amém? Quem fundou Itapemirim era um homem pobre, Camilo Collor. Aí você acha que um homem pobrezinho do nada conseguiu fazer a maior aviação rodoviária do Brasil? É possível. No Brasil eu não sei, mas é possível. Mas ele era maçom. Então assim, ele teve ajuda de pessoas para que ele conseguisse ter aquele crescimento, e obviamente depois foi cobrado. É assim que funciona. Eles te ajudam, mas depois a ajuda é cobrada com juros altos. Não tem como negar. Se negar, perde tudo assim, de maneira de passar vergonha, porque eles dão muito, só que eles cobram em dobro. Esse problema. Então neste mundo é assim, irmãos. Neste mundo há pessoas. Se você quer resolver o seu problema de dinheiro, eu posso te dizer onde você ir. Resolve. Fácil. Mas depois tem um preço. Mas eles resolvem. Há toda uma rede de pessoas que vai fazer o seu comércio crescer do nada, vai fazer tudo que você for fazer, vai prosperar e prosperar muito. Mas depois tem um preço alto. Você vai ter que defender o indefensável. Você vai ter que ajudar quem não presta, porque você foi ajudado no passado. E Jesus, ele não promete essas coisas. A resolução de problemas assim que deste mundo agora. Tem pessoas que, mas é o que a gente quer. Essa é a verdade. É o que nós queremos. Nós queremos a resolução dos problemas aqui e agora. E Jesus veio para salvar o que estava perdido. Jesus veio preparar um lugar que não é feito por mãos humanas. Aleluia. E a gente quer essas coisas, né? A gente quer. É nosso desejo. E muita gente promete essas coisas para as pessoas. Se vai acontecer ou não, não sei. Pode acontecer, pode não acontecer. Não é verdade? Mas não é o que ele prometeu. Esquece. E essa mulher, primeiro ela nem cria em Jesus, depois zombou de Jesus, mas agora que ela quer, não, já que o Senhor tem esse poder de dar água, me dê essa água para não subir mais aqui.
E nós, quando ouvimos falar de Jesus e nós temos essa fé, nós começamos a pedir muito para Ele. Pedimos. E muitas vezes Ele não dá. É maldade? Não, não é maldade da parte de Deus. É desprezo? Também não é desprezo. É desdém? Também não é desdém. É que Ele tem preparado coisas melhores. O problema é a criança conseguir compreender que não faz bem comer doce. A criança não compreende isso. E nós também não compreendemos o que é bom e o que é ruim. Porque a nossa visão humana, ela é totalmente limitada ao aqui e o agora. Nós não sabemos, é como eu estava vendo hoje, o que nós somos hoje é o acúmulo de decisões do passado. Várias decisões que nós tomamos no passado nos levou ao dia de hoje. Amém? A minha não. Eu digo para vocês, não foi. Algumas sim, outras não. Tem coisas que não era para eu estar passando. Foi escolha de Deus. Foi o que Jesus quis. Foi uma escolha dele. Amém? Amém. Vamos aceitar a vontade de Deus? Amém. Amém. Porque assim como Ele pode, Ele faz a ferida, mas Ele também a ligará. Ele cura a ferida. Amém? Então não tem problema. Muitas coisas que a gente acontece foi decisões do passado. Escolhas do passado te levou até o dia de hoje. E outras foram planos de Deus na sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. E muitas coisas foi a junção dos dois. As suas escolhas, e Deus acabou se moldando a vontade dele segundo as suas escolhas. E Ele moldou a vontade dele segundo as suas escolhas. Amém? Então o que acontece? Ela via Jesus como um resolvedor. Mas Ele não estava ali para resolver o problema dela de falta de água. Jesus não é Sabesp, né? Não estava ali para isso. Jesus estava ali para salvar a alma dela. Uma alma perdida, uma alma desprezada, uma alma que talvez para nós não merecia salvação. Mas Jesus estava lá para salvar aquela alma. Estava lá debaixo do sol quente para que aquela alma fosse salva. E depois ela conversando com Jesus falando sobre adorar, que não é em Jerusalém, não é naquele monte. Ela falou assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Amém? O que acontece? Como ela viu Jesus como um profeta, alguém que proclama a palavra de Deus. O profeta, ele é um arauto da palavra de Deus. O profeta, Deus fala, ele ouve e ele reproduz a palavra de Deus. Cada vez que você lê a Bíblia e ensina para alguém a Bíblia, você é um profeta. Não precisa você ouvir a voz de Deus e falar para a pessoa alguma coisa para você ser um profeta. O fato de você ensinar a palavra de Deus, você já está profetizando sobre a vida das pessoas. E profetizar não é desejar. Eu vejo que os irmãos têm uma confusão com esse negócio de profetizar. Eu estou profetizando. Profetizar é o que vem de Deus, não é o que você deseja. Deseja uma coisa, profecia é outra. A profecia vem de Deus. O seu desejo é o seu coração. Deus pode conceder ou não. Não é verdade? Deus pode conceder o desejo do seu coração. Mas a profecia vem de Deus e o que vem de Deus não falha. Glória a Deus. O nosso desejo às vezes falha. Agora, aquilo que vem de Deus não falha. Então aquela mulher viu Jesus como um profeta. O que ela começou a ver? O que nós muitas vezes também vemos. Que ele começasse a falar coisas ocultas. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, e eu já passei por isso. Então eu posso falar com propriedade. Eu já fui à igreja para receber profecia. Eu já fui. Já fui à igreja para receber revelação. Ficava bravo quando todo mundo tinha revelação, menos eu. Né? O que você tem contra mim?
Eis que eu te digo, eis que eu te digo, eis que eu digo. Aí passava da minha cabeça. Você aí, eu? Não, o outro. Bem misericórdia. Jesus não quer falar comigo, não. Não é verdade? Acontece com a gente. E a gente vê Jesus apenas como, né, alguém que tem que falar com a gente. E ele fala com a gente. Mas que, né, a gente quer... Jesus, eu vou procurar... Eu quero procurar emprego. Revela para mim hoje na igreja. Jesus, eu estou orando com fulano. Revela se é para a gente casar ou não. A gente vê... Já é muito, né? Porque você já tá vendo Jesus como alguém que pode direcionar a sua vida. Não é verdade? O problema é que é difícil ele aparecer realmente, né? É difícil ele realmente falar diretamente no seu coração. Ele pode falar. E a minha recomendação é: busque diretamente em Jesus. Aleluia. Não busca no homem. O homem falha. O homem muitas vezes... Existem dois problemas. Existem dois homens: o que fala e o que ouve. Concorda? Existe o homem que fala e existe o homem ou a mulher que ouve. Amém? Às vezes o que fala falou a verdade, mas você entendeu diferente. Às vezes tem alguém que falou para outra pessoa e você acha que falou para você. Amém? Tem esse problema também, né? Que às vezes Deus falou uma coisa, você entendeu outra. A culpa é de Deus? A culpa é nossa. Às vezes Deus falou com uma outra pessoa e você tomou... eu recebo... Como as pessoas falam? Eu tomo posse dessa palavra. Não é para você. Aí você acaba quebrando a cara porque tomou posse de uma palavra que não era para você. Olha, mas isso aqui é um conselho importante. Que às vezes a gente critica muito o profeta, mas às vezes o problema é quem ouve. Quem ouve também é um problema. Nós às vezes nós acreditamos naquilo a qual nós queríamos ouvir. O profeta falou mentira? Às vezes fala. Hoje em dia a maioria fala. Mas falou aquilo que você quis ouvir. Porque se fosse aquilo que você não queria ouvir, você nem acreditava. Não é verdade? Você não ia acreditar. Se um profeta falasse alguma coisa muito forte contra você, você não ia acreditar. Mas ele geralmente falou o que você quer ouvir. E aquilo machucou seu coração, ou alegrou seu coração. Mas o problema é, muitas vezes, quem fala e quem ouve. Então, recomendação: busca diretamente em Jesus. Abra sua Bíblia um pouco mais. Dobra mais os joelhos. E deixa Jesus falar contigo. Aleluia, Deus. Na igreja, irmãos, sim, já vi profecias verdadeiras, já vi revelações verdadeiras. Não é verdade, né? Nem todo mundo mentiu, né? Já teve profecias verdadeiras, revelações verdadeiras. Mas o mais importante é pegar diretamente da fonte, né? Oh, Deus, aleluia. A fonte é melhor, né? Oh, Jesus. A gente está falando da água, né? A gente não sabe nem de onde vem a água, né? Então é melhor ir na fonte. Glória a Deus. Vai na fonte que é Jesus, que a água é limpa. Glória a Deus. A mensagem vem sem ruído. Aleluia. Sabe quando você pega um telefone e o telefone está com interferência, você não entende muito bem? Vai até lá e fala com a pessoa. Vai até Jesus diretamente, que Ele tem palavra boa para você. Ele sim, Ele é profeta sim. Jesus, aleluia. Ele é varão profeta. Oh, Senhor, aleluia, Pai. Ele é o profeta semelhante a Moisés. Ele é o profeta que havia de vir sim. Ele é o profeta sim. Ele tem palavra para a gente. Mas é igual o que ele falou com essa mulher. Essa mulher queria água, mas ele tinha vida eterna. Aleluia. O que Jesus muitas vezes quer falar para nós não é o que a gente quer ouvir. Esse é o problema. Provavelmente o que eu estou falando hoje você não queria ouvir. Você queria ouvir outra coisa. Você queria ouvir, talvez, está acabando o ano, né? Daqui a 3 dias, 29, 31, daqui a 3 dias o ano acaba. Você queria ouvir bênçãos, que você vai ter um ano de 2026 abençoado, o ano de chaves, que você vai abrir portas, que você vai soltar muralhas, que você vai voar, que você isso, que você vai aquilo, você vai arrebentar. Como que é outras palavras? Eu não sei essas palavras que as pessoas falam. Vai dar tudo certo na sua vida. Você queria ouvir isso. Talvez você queria ouvir isso.
Só o que Deus fala não é o que você quer ouvir. Aleluia! Oh, Jesus. O que Jesus tem para você é a palavra de vida eterna. Glória a Deus! Aleluia! Talvez você vai ter que subir um morrinho, né? Para pegar água, fazer o quê? Oh, Jesus, é verdade. Tem jeito, você vai ter que pegar a sua caçamba, a sua corda Eita Deus. e vai ter que subir o morro. Se Deus quiser, meio-dia, mas não, né? Meio-dia não dá, né? Aceitou Jesus, mudou de vida, não precisa mais subir ao sol do meio-dia para pegar água, vai ter que pegar água. Aí você ouviu a voz do verdadeiro profeta. Glória a Deus! Aleluia! Você ouviu a voz do verdadeiro profeta que é Jesus. Aleluia, Jesus! Mas na verdade, quem é Jesus? Depois de muito tempo, depois de muita conversa, ela saiu dali e falou assim: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela descobriu que Jesus era o Messias. E essa, irmãos, é a nossa jornada muitas vezes. A gente requer muito de Jesus. A gente vê Jesus como alguém que vai resolver todos os nossos problemas. E alguns problemas não são para resolver. A gente vê Jesus como alguém que vai ficar revelando tudo para a gente, né? Onde a gente vai ter revelação, né? Para todo lado revelação. Mas na verdade Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que veio ao mundo, é o Emmanuel, o Deus conosco. Ele é o nosso Glória a Deus. Deus! Aleluia, Pai! É aquele ao qual deve ser adorado. Oh, Senhor! É aquele ao qual deve ser exaltado. Aleluia! Obrigado! É aquele ao qual deve ser obedecido. Aleluia! É aquele ao qual deve ser esperado. Oh, Jesus! Aleluia! Adorado, obedecido e esperado. Aleluia! Ele vai voltar. Oh, Senhor! Aleluia! E a situação a qual nós estamos vivendo, que algumas não terão solução, Ele vai resolver. Glória a Deus! Aleluia! Uma palavra na Bíblia que está 2 vezes em Apocalipse. Eu acho que está no capítulo 6. Eu acho que também está no capítulo 19, se eu não me engano. E Deus dos seus olhos limpará toda lágrima. Oh, Senhor! Aleluia! Você vai limpar a lágrima de quem não está triste? É verdade? Você vai no jogo de futebol, aí o time acabou de ganhar. Você vai chegar com o lenço lá para ele chorar? Não vai adiantar nada, né? Ele tá feliz, né? No outro dia ele vai ter que saber a mesma coisa. Mas assim, naquela hora ele tá feliz, não vai resolver nada. Então, irmão, se Jesus tem nos prometido que dos nossos olhos Ele enxugará toda lágrima, é porque aqui a coisa vai ser difícil. E uma coisa, irmãos, que eu ouvi, e é verdade, eu quero que os irmãos lembrem disso. Olha, imagine que você está aqui na Terra. Você vai viver 80 anos pleno. Dos seus 20 anos até os seus 80 anos, com plena saúde. Ou seja, 60 anos de vida bem, forte, sabe? Aquela pessoa forte, bonita, sem doenças, uma família maravilhosa, bom emprego, bom trabalho, boa casa. Nesse ano nem era para estar aqui nesse momento, era para estar em alguma praia, alguma chácara, algum sítio, talvez esquiando lá nos Pirineus. Quem sabe onde é os Pirineus? Eu sei, mas nunca fui, mas eu sei. Os Pirineus ficam na divisa entre Espanha e Itália. Não, entre Espanha, França e Itália. Fica os Pirineus. Aí você estava lá esquiando, lá nos Alpes. Quem sabe onde é os Alpes? Os Alpes você sabe, né? Áustria, Suíça e Alemanha. Fica lá os Alpes. Aí você está lá esquiando. Mas aí, me diga uma coisa. Você queria ir para o céu para quê? Você tem desejo de ir para o céu? Me explica uma coisa. Você não está doente, você está com dinheiro, você está bem de saúde, você está com a família bem, você não tem um problema na sua vida, você está bem de família, bem de dinheiro, bem de saúde. Ir para o céu para quê? Você não tem um motivo para dobrar o joelho e chorar. Você não tem um motivo para clamar a Deus.
Você está bem, eu estou pegando o hipotético, que é impossível, né? Nem todo, é impossível estar bem em tudo, né? Mas vamos dizer o promesseiro que nós temos aí em volta. Eu creio que vocês também ouvem. Bem na família, bem financeiramente e bem de saúde. Para que ir para o céu? Para fazer o que lá? Pede a vida eterna aqui na terra, é melhor. É muito melhor pedir a vida eterna aqui na terra do que querer ir para o céu. Não é mesmo? Tá tudo bem? Você não tem um perrengue nessa vida? Não tem nada que você se preocupe, né? Tem gente até que brinca, olha, arruma alguém aí para ter problema, né? Porque tá tudo bem na sua vida. Não, a nossa vida, ela precisa ter problemas porque nós precisamos ter a quem clamar. Irmãos, foi bom me ter sido estar em angústia, porque assim eu busquei a tua face. Irmãos, o ser humano sem problema não busca a Deus. O ser humano que não tem um probleminha sequer na vida, não tem um anseio sequer na vida, ele não busca a face do Deus vivo. Ele não busca. Então tem coisas que não serão resolvidas porque a gente precisa estar clamando ao Senhor. A gente precisa estar buscando a face do Deus vivo. E não tem solução. Ele pode. Jesus podia resolver o problema da água daquela mulher fácil. Ele podia abrir um poço na casa dela. Podia ou não podia? Eu digo isso para você. Jesus pode resolver o seu problema fácil. Facinho. Mas ele veio nesse mundo para quê? Ele é o Messias. Ele é o Messias para quê? Ele é o Messias para salvar o mundo. Glória a Deus. Ele não é o Messias que vai resolver o seu problema imediato. Ele é o Messias que tem preparado um lugar para mim e para você. Aleluia. Ele não morreu na cruz para encher a sua pança, para te vestir, para te colocar vestes esplendorosas, para te encher de saúde, para dar e vender. Não! Ele morreu na cruz para te salvar. Glória a Deus. Nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, lembrando do que Ele fez até que Ele venha. Aleluia. Nós estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. E se nós aguardarmos Jesus só nessa vida, seremos os mais miseráveis desses homens. Amém? Amém. Ele é o Messias. Glória a Deus. Ele não é alguém desprezável, não é alguém desprezível. Ele não é alguém que você tem que fugir. Não é alguém que você tenha que dar risada. Ah, cadê o seu Deus? Não é o resolvedor de problemas, ele não faz tudo. Ele pode, mas ele não é. Mas ele pode. Essa é a diferença. Ele pode, mas ele não é. Ele não é apenas o Kodak que revela coisas, mas ele é o seu Messias. Ele é o seu Messias. Ele te ama. Ele amou a mulher que não presta, mas ele amou aquela mulher. E ele também ama a mim e a você que também não prestamos. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.